Fala aí, pessoal! Tá com dúvida? Chama o VAR. Pessoal, essa é uma dúvida recorrente, não é? Porque quando a gente está explicando a matéria, a gente está falando sobre salário de contribuição, que é a base de incidência de contribuições previdenciárias diz respeito aos segurados, não é? Que diz respeito aos segurados porque observa um teto. Se o cara ganha 10 mil reais, 20 mil reais, ele não vai sofrer desconto nem contribuir sobre essa base inteira, porque tem que observar o teto previdenciário. A lógica por trás disso é, ora, eu vou contribuir somente até o teto, 7 mil e lascou, né? 7 mil reais, mais ou menos, porque, na verdade, lá adiante meu benefício também observará teto. Isso não é verdadeiro em relação à contribuição devida pelas empresas. Aí as empresas não observam teto. Então, se o cara ganha 20 mil, haverá incidência sobre 20 mil, mas o desconto sofrido dele vai ser observando o teto previdenciário. Pois bem, então, já que a gente tem uma definição bacana de salário de contribuição, todo mundo já sabe essa zorra, aí a gente está na aula dizendo, olha, tem uma mudança relevante, não existe mais proporcionalidade, porque antes existia. E o que que isso significa? Significa dizer que um determinado trabalhador era lá contratado e ele ganhava abaixo de um salário mínimo. Pode acontecer? Pode. Sempre pode acontecer? Sempre. Pode acontecer hoje? Pode. Entretanto, em relação ao direito previdenciário, aos direitos previdenciários, não é, do segurado, o que acontece é de que se ele permanecer recebendo remuneração abaixo do salário mínimo, não está valendo para nada. Porque o salário de contribuição, no mínimo, tem que ser salário mínimo. O salário de contribuição, no mínimo, tem que ser salário mínimo. O que é que significa dizer? Que esse salário de contribuição só vai ser utilizado para cálculo de benefício, para cômputo de carência, para cômputo de manutenção e perda da qualidade de segurado, para aproveitar num outro regime de previdência, porque o cara passou no concurso público e quer levar esse tempo para o outro regime, só vai valer se naquela competência tiver havido contribuição sobre, no mínimo, salário mínimo. Então, essa é uma determinação constitucional. Está lá no artigo ou 201, parágrafo 14, ou 195, parágrafo 14, por conta da emenda constitucional 103. Então, é assim, o salário de contribuição tem que ser, no mínimo, salário mínimo. Pois bem, mas como eu disse no início, pode haver a condição do cara estar recebendo menos do que um salário mínimo. E aí faz o quê? Pois bem, se ele não fizer nada, se ele ficar na inércia, aquela competência não está valendo para nada. Mas a legislação e a própria Constituição, ela já pontua dizendo uma possibilidade. Olha, pode haver agrupamento de competências. Então, se eu recebi meio salário mínimo no mês, meio salário mínimo no outro, pelo menos eu salvo um mês. Eu junto esses 2 meses, ok? Eu pego esse meio aqui e jogo nesse. Então agora eu tenho um salário mínimo, pelo menos, de 2 meses trabalhados, eu salvo um. Mas eu quero salvar esses 2 meses. É dado ao segurado complementar esse mês e agora complementa esse mês. Mas aí é por esforço próprio. Ele é que tem que ir ao banco fazer essa complementação. E uma outra possibilidade é, no mês eu recebi meio salário mínimo. No outro mês eu recebi um salário mínimo e meio. Ok? Meio. E no outro mês eu recebi 1,5. Então eu pego esse meio que está sobrando aqui e lanço aqui. Então eu fico os 2 meses com um salário mínimo. Então, portanto, são essas 3 possibilidades para que não haja prejuízo para o segurado. Beleza? Interesse para prova, não é? Porque pode-se fazer muitas questões com esse imbróglio todo aí, não é? Pode-se fazer muitas possibilidades. Então é nisso que a gente está sempre ali pelo Se Joga no INSS, transmitindo conhecimento. Você não conhece o Se Joga? Não? Então é o sejoganonss.com.br, é o único curso exclusivo preparatório INSS. Vamos juntos nessa caminhada. Eu sou o Ítalo Romano, facilitador de direito previdenciário. Valeu!